Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, conversando com a gente ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão. O seu desafio, ministro, no sentido de emprego, já que é ministro do Trabalho e Emprego, não é? É uma coisa bem mais específica do que foi no passado, embora a Previdência, que era também incluída no Ministério, houve também nós tivemos duas reformas importantes aí na sua área, a reforma trabalhista e, ao mesmo tempo, a reforma da Previdência. O senhor acha que a procura, não é, da ampliação do emprego no Brasil passa por uma reforma da reforma trabalhista? Olha, mano, o que é preciso que nossa população compreenda é o seguinte: não há de falar de emprego de qualidade quando você fala de baixa remuneração, precarização da qualidade do emprego. O que é a precarização da qualidade do emprego? É a remuneração. O que a reforma dos dois governos, Temer e Bolsonaro, fez foi diminuir a capacidade dos sindicatos em negociar, né? Prejudicaram muito a existência dos sindicatos, enfraqueceram demais o papel das negociações, do contrato coletivo, o papel dos sindicatos na representação. Isso reflete na qualidade do emprego, qualidade da remuneração. Interromperam com a política de valorização do salário mínimo, para você ter uma ideia. Se a política tivesse sido mantida, hoje o salário mínimo valeria R$ 1.396, ou seja, tudo para diminuir o pagamento dos salários, da remuneração do povo trabalhador, portanto, diminuindo a massa salarial. Quando você diminuir a massa salarial, massa de remuneração no país, você reflete no consumo. Refletiu na diminuição do consumo, automaticamente gera desemprego. E é substituído muitas vezes por subemprego, por emprego de baixíssima remuneração. É o que aconteceu com a reforma. Portanto, o nosso desafio, não é o desafio do ministro do Trabalho e Emprego, não é o desafio do governo, é o desafio da sociedade, dos trabalhadores, dos empregadores, do mundo empresarial, construir previsibilidade nesse processo de negociação, do papel do salário mínimo, retomada da política de valorização do salário mínimo, porque isso interfere na qualidade salarial do conjunto da classe trabalhadora, porque influencia crescer de baixo para cima, os pisos salariais, enfim. Isso vai reproduzindo um processo de grande escala na massa salarial e, portanto, influenciando no mercado de consumo, influenciando, portanto, na possibilidade de geração de emprego. Casado com a retomada das obras, casado com as políticas públicas, casado com o crédito, o papel do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia, do Nordeste, enfim, você vai criando um processo em escala de retomada e de crescimento da economia. Não há, por mais que se faça em qualquer legislação para lá e para cá, não há milagre no emprego se não tiver a economia funcionando bem. Então, o conjunto do governo tem responsabilidade com isso, a sociedade tem responsabilidade com isso, e é assim que nós estamos trabalhando, evidentemente, sob o comando do presidente Lula, né, os ministros, né, com as suas diferenças de ponto de partida, mas o ponto de chegada é crescimento da economia, é geração de emprego, geração de renda, é virar a página do pessimismo e do desastre implantado pelos governos catastróficos que nós tivemos pós o impeachment da presidenta Dilma. Então, é isso que nós estamos trabalhando no governo. Então, desde a questão ambiental para a questão da empregabilidade, é uma visão única que o governo trabalha para gerar essas oportunidades de emprego para o nosso povo. O senhor acha que houve uma preocupação no sentido de... A sua escola é o sindicato, é o sindicalismo, não é? Estava muito mais presente nos primeiros mandatos do presidente Lula. Agora, nem tanto, já há uma certa diferença nesse sentido aí. Mas aquela preocupação em quantidade, não é? Superando a questão qualidade, ao qual o senhor chama atenção aí, a qualidade do emprego, talvez mais do que a quantidade. Essa visão é correta, ministro? Olha, Romano, nós precisamos cuidar das duas coisas. Você tem uma ideia do governo Lula, nós tivemos um crescimento do patamar de empregos gerados nos 8 anos, 14 milhões de empregos foi acrescentado. Portanto, a massa de pessoas que trabalhavam, que a economia gerava oportunidade, cresceu 14 milhões de empregos nos 8 anos do presidente Lula. Somando Lula e Dilma, cresceu 20 milhões de empregos a mais, adicionado no estoque
Isso é resultado da economia que eu disse, saindo da 13ª economia para a 12ª, para a 6ª economia. Então, se a economia cresce, você gera mais oportunidade, não é simplesmente trocar. Para você ter uma ideia, depois disso, cresceu nos últimos 6 anos 2 milhões daquele patamar que a Dilma deixou. 2 milhões de empregos de baixíssima qualidade. Enquanto nós crescemos 20 milhões, nesses últimos 6 anos cresceu 2 milhões. Nós temos o desafio de voltar a falar de crescer em milhões de novo no estoque de empregos, para poder gerar oportunidade, gerar felicidade, gerar expectativa de esperança na sociedade brasileira, para enfrentar o problema da criminalidade, da violência. Não há como resolver esses problemas somente falando de polícia. É preciso falar de oportunidade, preciso falar de cultura, de educação. Quando você fala de cultura, você está falando também de geração de emprego. Você fala de esporte, você está falando de geração de emprego. Quando você fala de educação, você está falando também de geração de emprego, enfim. Então, é preciso a gente ter um olhar nos 360 graus de oportunidade que nós possamos oferecer, desde a juventude, né, do primeiro emprego, até os veteranos e as veteranas que têm que ter lugar ao sol no mundo do trabalho. A gente já sentiu, ministro, uma certa preocupação no sentido de amparar o trabalhador nesses aplicativos, principalmente no transporte urbano. E muita gente vive hoje, né, dependendo do trabalho no Uber. Vamos já citar o Uber que esteve no noticiário nesses últimos dias, incluindo a sua visão bastante pessoal a esse respeito. Eu quero voltar a esse assunto, mas logo em seguida do nosso pequeno intervalo, ministro. Por favor, continue com a gente aqui, que nós vamos continuar essa conversa ao vivo aqui na Rede Brasil de Televisão com o ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego do governo Lula. Até já, voltamos já.